Olá, pessoal! Como vocês estão? Está começando hoje um novo Pat Show que está estreando aqui na TV Barueri. Estamos muito felizes em trazer um formato do podcast, né, com muita história. Temos muito convidados, né, com as suas trajetórias de vida profissional, cultural e muito bate-papo importante e inovador, né? Então a gente traz todos os convidados no Pat Show para contar suas histórias de vida e profissional também, né? E hoje estamos começando com o pé direito, com o nosso convidado direto de Pernambuco, viu? É o nosso vereador, Matheus Leite. Muito obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite, né? De ter vindo aqui de tão longe. Então, assim, a gente fica muito feliz por esse convite ter aceito, porque ele é um convidado que tem muita história, tem um segmento aí na política, e a gente quer saber cada detalhe de como ele começou até hoje, né? Antes disso, eu quero falar um pouco sobre o nosso parceiro Pat Show, que está junto conosco agora, que é a Soul Wine, né? Você que gosta de um bom vinho, espumante, champanhes, essa loja é online também física, que fica em Cajamar. Então, você que aprecia um bom vinho, pode procurar no Instagram e pode também procurar também na minha página no Instagram, que é pati.bittencourt. Lá eu vou deixar todos os dados, tudo certinho para você entrar em contato e conhecer um pouco mais, viu? E agora vamos continuar com o nosso convidado mais que especial, Matheus Leite. Muito obrigada novamente. E a gente gostaria de saber sua trajetória, como que você começou, o seu começo, o que você almeja daqui para frente e tudo mais. Muito obrigada, viu? Patrícia, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. A gente tá falando do que mais gosta na vida, que é fazer política, que é trabalhar por um bem maior, que é o povo. E eu fico feliz de ter saído do agreste pernambucano, de Pesqueira, cidade que fica a 215 km da capital Recife. Aí tá aqui hoje em Alphaville, aqui no seu programa Pat Show, podendo contar um pouco da minha história. Então, meu muito obrigado, obrigado de coração pela oportunidade de estar aqui hoje. E eu queria começar contando um pouquinho da minha história, como eu cheguei, na verdade, né? Como é que Matheus surgiu e, do nada, tão jovem, hoje sou vereador, estou na reeleição, né? Tão jovem ter querer fazer diferente, mostrar que política cabe o jovem, né? Que na política é necessário uma renovação com, com responsabilidade, né? Com direito. Então, eu comecei a fazer política aos meus 24 anos de idade, mas como? Um povo diz na minha cidade que eu tenho uma veia política por conta da minha família. O Sim. pessoal que não sabia, meu tio-avô foi vereador e prefeito da cidade de Pesqueira, só que ele faleceu há 30 anos. E o meu pai, ele foi vereador por alguns mandatos na minha cidade, em Pesqueira, só que quando eu entrei no meu primeiro mandato, ele já tinha falecido há 10. E eu morei 10 anos na capital. Nesse meio tempo, existia um vácuo político na minha cidade que ninguém da minha parte de pai foi candidato a nada, a cargo público, cargo eletivo público. Sim, sim. Então, quando eu estava na capital, eu fiz direito. E quando eu voltei para a cidade, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de ir pro meu interior, sempre tive lá todo final de semana. Só que eu voltei e eu não tinha esse alicerce construído pela minha família, sabe? Eu tive que fazer uma reconstrução. Começar do zero? Começar literalmente do zero. Porque é um vácuo de 10 anos, né? Sim, Se sim. ninguém foi candidato nesse tempo, até as pessoas que apoiavam, as lideranças, a base, cada um foi para seu lado, né? Procurou um lado para si. Né? E chegaram outros líderes nessa época. E como eu Que é o era muito natural, novo, né? que é o natural, que é justamente o natural. E como eu era muito novo, meu pai faleceu, eu tinha 15 anos de idade, eu obviamente não tinha nem idade e nem competência para tentar um cargo eletivo público. Sim, claro. Então, quando eu voltei, a gente precisou fazer uma reconstrução
E eu senti na minha cidade que a gente precisava muito do jovem ter vez e voz para se atuar. E a gente só consegue fazer isso com ativismo. A gente tem que delimitar espaço e se colocar à disposição para dividir, para dialogar, para tentar construir melhorias na nossa cidade. Essa foi mais ou menos a minha história do começo. Sim, por ser jovem, você sentiu uma dificuldade na política, aonde você vivia, aonde você vive? Ave Maria. Demais, bem nordestino, viu? Ave Maria. Creio em Deus Pai, demais. Demais. Por quê? Quando eu cheguei lá, eu fui taxado de tudo que você imaginar no começo. Porque eles não respeitam o jovem. É como antigamente, as coisas mudaram. Mas antigamente, o pai mandava na mãe, que mandava no filho, e assim criava um ciclo, né? uma hierarquia e um ciclo daquele momento que as pessoas que estão começando a chegar, principalmente na política, não conseguem espaço. E dizem logo uma geração de credibilidade, começa a não te credibilizar sobre o discurso, sobre o planejamento, sobre as expectativas, entendeu? E a gente teve muita dificuldade. Eu tive gente, inclusive, Paty, a gente tava no começo, começando a fazer uma carreira política, começando a movimentação política na cidade. Muita gente perguntando se eu ia ser candidato ou não, aquela situação por conta da minha família, né? Do histórico familiar. Histórico. E a única coisa que eu fazia para não começar a apanhar antes do tempo é perguntar se aquela pessoa que estava me perguntando se eu seria candidato, se ela votaria em mim se eu fosse candidato. Fazia um teste ali, né? Primeiro. Aquele teste se existia rejeição ou não no nome. Caso, se eu for, você vota em mim? Você tá comigo? Então você vai, a notinha lá, anotava. Aí eu ia anotando. E assim, eu ia anotando. Meu Deus. E quando a gente começou a ter uma notoriedade maior na cidade, graças a Deus, sentiu firmeza. Muito, senti firmeza. E na verdade eu já tinha eu tava construindo uma base de briga, porque é muito difícil, principalmente pra você que é jovem, porque existe os caciques da política, entendeu? Esses caciques, eles sentem... Da velha política. Eles sentem... na época você percebeu que eles sentiram que você poderia tomar o lugar, não, chegar onde você queria ou não. Por isso que eles se movimentam tanto? Demais. A primeiro ponto, quando aconteceu sobre a dificuldade de chegar, se existia porque eu sou jovem, tinha gente... Eu fiquei no partido mais difícil de entrar lá na minha época, 2020. Eu vou contar sobre a história depois. Mas teve um dos vereadores que já tinha mandato, porque, aqui é o seguinte, são tantas vagas. Eu tenho que estar no lugar de alguém, ponto. As vagas não vão aumentar, não é pra todo mundo, realmente. Então, teve um, inclusive, que eu lembro, como hoje, que chegou a estar querendo descredibilizar a minha candidatura e querendo me comprar com cargo público. Pra você dizendo, sair de eu cena, não ser né? mais candidato. Meu Desista Deus. da sua candidatura, que eu te dou X. E você vai ganhar tanto. E te dou vaga de assessoria, isso Meu e tal. Meu Deus. Aí eu disse, meu irmão, primeiro, eu não sabia que a política tinha disso. É o primeiro ponto. Eu não tinha essa Foi a noção, primeira vez que você ouviu foi a minha primeira uma situação? vez. Com uma situação Passou por como isso, essa, exato. E ninguém me disse, a pele foi a pessoa mesmo. E eu cheguei e fiz, rapaz, que caba desaforado. Eu digo, rapaz, que desrespeito, né? Sou louco, quem tem valor não tem preço na minha cabeça. Com então, certeza. Depois eu falei pra ele, só que depois eu pensei bem. Eu não aceitei e tal. E depois eu pensei bem, conversei com a família e disse, rapaz, o cara chegou a me dizer uma coisa dessa. Sabe o que foi? É porque ele tá se sentindo ameaçado. Mas se não depois fosse... de todo esse tempo que você foi digerir a situação e entender... Não, não na hora você tomou... Não, na hora eu fiquei perplexo. Perguntei se ele tava louco. Perguntei se ele tava louco. E segui meu caminho. Depois, eu até cheguei a agradecer. Você acredita? Depois de outro movimento político, ele era voltava com a mesma prefeita que eu na época. E eu cheguei a dizer, eu disse, rapaz, eu agradeço, porque se você não visse em mim uma possibilidade real de chegar ao cargo, você não estava me oferecendo isso.
Então, ele ajudou ele me você ajudou, se ele me ver impulsionou. naquela situação. A partir disso, eu já tava me vendo com paletó e gravata dentro Ele tá me oferecendo, né? Se ele tá me oferecendo é porque eu tenho chance. É porque eu posso tirar, inclusive, a vaga dele. Então, Isso. saiu pesquisa que meu nome tava subindo de quinto. Eram 15 vereadores, eu com 20 e poucos anos de idade, na primeira vez, subindo de quinto. De quinto, muito alto, gente. Então eu tava muito bem. Me chamavam naquela época, hoje em dia mais não. A gente já chegou a solidificar nossa presença política, até por conta da reeleição. Mas naquela época eles me chamavam, "Pai, esse menino não vai para lugar nenhum, esse menino não ganha eleição." Menino, me chamava de menino. Só que esse menino teve uma votação que entrava em qualquer partido na minha primeira eleição. A gente foi muito bem votado na época, graças a Deus. Porque o povo abraçou. E eu sinto o seguinte, a gente, todos nós somos feitos de energia. Nossa essência, ela é feita de energia. Quando a gente está fazendo uma troca, é natural, Patrícia, que eu esteja puxando um pouco da sua energia para mim, eu estou dividindo um pouco da minha energia contigo, e todo mundo que está assistindo de casa agora também está puxando um pouco da nossa energia e sentindo qual é o tamanho da sinceridade que tem nas palavras, Sim. se você está sendo verdadeiro, se está sendo real. E eu acredito fielmente, e as urnas falaram, que as pessoas acreditavam, tinham esperança, sabe? De conseguir, de dar um espaço para alguém que quer fazer, quer mostrar e quer trabalhar verdadeiramente. Porque até então, o pessoal da cidade, acho que estava cansado também daquela velha política, né? Demais. E aí, quando você apareceu, falou, não, já tem um histórico bom, né? Graças familiar. a Deus. Então, ele surgiu na hora certa. Então, eu acho que foi tudo um conjunto, né, de teve situações. uma coisa que eu digo muito, Patrícia, que assim, a gente não conseguiu segurar base política, por conta do vácuo político, né, entre um falecimento e outro. Pelo tempo também. Pelo tempo. Mas a história e o histórico da minha família, do meu avô João Leite, prefeito, meu pai Leitinho, vereador, fez com que eu entrasse em todas as casas que eu fosse à frente. Se é neto de João Leite, se é filho de Leitinho, pode entrar, que isso aí é gente boa. Te deixou portas abertas, Portas abertas. né? Entrei em mais de 5 mil casas. Não é que segura todo mundo. Só que eu contei o meu planejamento para todo mundo e consegui segurar muita gente. Então, me ajudou e ajudou muito, certo? Essa foi uma coisa que a gente conseguiu com o nosso histórico familiar. E isso aí eu achei, assim, fantástico. Né? É natural esse ponto. Sim. Então, assim, gente, o que eu acho muito impressionante, né, que aí a gente fala um pouquinho sobre o nosso tema, que é sobre legado, né? Então, assim, sobre herança e tudo mais, né, familiar. O que a gente consegue levar à frente, o que é de bom, né? Porque há várias situações e várias pessoas, várias famílias, né? E nem todo legado é bom. Então, assim, né? Tem essa também. Então, assim, a gente faz a pergunta, qual é o seu legado, né? O que você quer levar da onde você tá, o que você almeja, né? Com tudo isso. Ou ainda você não tem um propósito, você apenas está seguindo, né? Tá indo, tá conhecendo e conhecendo. Ou você já tem um ponto, você fala, não, é isso que eu quero fazer. Vou chegar lá, vou trilhando o meu caminho e vou terminar, né? O que eu comecei. O que eu penso em legado é o seguinte. Eu agradeço muito a Deus pela família que eu tenho e as pessoas que são os âncoras que eu tive, né? Principalmente na política. Mas eu tava conversando, vou fazer só um parênteses, eu tava conversando com o Uber, indo para o aeroporto, vindo de Recife para cá. E ele me contando, ele tá acabando direito, perguntou o que eu fazia. Tá, eu sou advogado, eu estou vereador, mas sou advogado de formação. E ele perguntou como é que era e me disse de forma bem, assim, sabe, bem humilde na forma de falar, bem singela, que tinha um sonho de ser delegado ou ser juiz. E tava lá conversando, um cara bem mais velho que eu. E eu disse pra ele, você não só tem condição, você já tá na faculdade, você não só tem condição e espaço pra isso, mas eu acho que tudo na vida que você tá construindo, você tem que botar foco final
e os focos intermediários. E assim eu fiz, por exemplo, na minha OAB. Eu disse a ele como é que eu fiz. Primeiro, antes de você fazer isso tudo, cria teus pequenos teus pequenos degraus e comemora eles. Um deles é Um de cada vez, um né? de cada vez, e dando o seu tempo para você poder criar uma história solidificada, certo? Uma história que tenha força o bastante para poder você não, em momento de crise, Uma não regredir. estrutura, né? Criar uma estrutura para em momento de crise que todo mundo tem, Sim. você não regredir. Então, se você tá na faculdade, primeiro pensa no teu TCC, depois pensa na tua OAB, bota um prazo médio final nisso, você não vai fazer tantas. Eu quero fazer de primeira, se eu não passar de primeira, eu vou fazer no máximo em segunda. Não botem que vai fazer em 5, 6 não. Por quê? Porque vai fazer com que você, na sua prova, você não dê o seu máximo. Porque já tem outras vezes, Porque até quinta vez, então... Então você fica pensando nisso. Então, eu quero fazer uma vez. Eu posso não passar, tudo bem. Só que eu dei o meu 100% na medida que eu consegui até o momento. Pensa nisso. E ele disse pra mim que tomou como aprendizado de uma pessoa jovem, né? Mas que já tinha passado por isso e até eu dei meu número pra ele, pra passar um livro, enfim, pra um cara, e ele ficou muito feliz. E eu vejo isso na política. Eu vejo que, poxa, Matheus, e o que tu queres ser? Eu não consigo botar meta. A gente vai crescendo. Eu tenho um sonho de conseguir, pelas dificuldades que eu tive em 2 mandatos de oposição, de líder da oposição na minha cidade, eu sinto que, às vezes, a burocracia política não te deixa fazer muito. E eu tenho o sonho de executar. Mas executar é ser prefeito, né? Quem é prefeito que executa. Mas, assim, não é hoje nem amanhã. Eu tenho mais tempo pra frente do que pra trás. Hoje eu só tenho 30 anos, entrei com 24 anos de idade, fui o vereador mais jovem do meu estado, do partido PSDB. A gente criou um know-how a partir disso, e eu vejo que a gente, de uma eleição para outra eleição, eu quase que dobrei a minha votação. Então já mostra um crescimento solidificado das pessoas que acreditaram em mim, e muitas outras que votaram com outras pessoas começam a querer Matheus Leite que continue o trabalho, porque é um trabalho que é importante para a cidade. E isso assim a gente vai crescendo. Eu não vou te dizer se eu quero ser prefeito, deputado estadual, federal, governador, presidente, que seja. Eu não vejo dessa forma, porque as coisas vão se mexendo muito. Mas eu sinto que a gente tem condição de fazer muito, de criar um grande grupo de pessoas que pensam como você. Um exemplo disso, falando de juventude... Sim, claro. Um exemplo disso que eu senti da minha primeira campanha e aumentou muito na segunda campanha, é que hoje o ciclo daquele pai que manda, influencia na mãe e que obriga o filho a caminhar junto politicamente, agora mudou totalmente. Mudou muito. O jovem hoje, ele é inquieto. O jovem, ele é... Curioso. Ele é curioso. Ele é impulsivo. O jovem, ele hoje, com a globalização das informações, certo? Com o chat GPT, com muita coisa ainda vai mudar, né? Muita coisa vai mudar e tá mudando muito. Tá mudando muito rápido. Hoje, por exemplo, meus tios já não chegam a mexer tanto no chat GPT, mas eu pego meu primo de 16 anos que dá uma aula em mim, inclusive, que tem 30. As coisas mudaram muito. Então, eles são curiosos. E a curiosidade leva à inquietude, leva à vontade de mudança. Quando eu cheguei na minha primeira campanha, eu entrei nos grupos jovens, e o que é que eu queria? Eu queria que o jovem não dissesse que eu era a pessoa principal, a pessoa correta, a melhor do mundo, não. O que eu queria é que elas falassem a sua opinião em todas as vertentes da política. É isso. Como é que tá a educação? Como é que tá a saúde? Como é que tá a infraestrutura? Urbanismo? Como é que tá a iluminação? Como é que anda a sociedade? Era um ambiente que eles não tinham. E, acredite, a partir desse discurso, desse diálogo com o jovem, eles chegavam em casa, Patrícia, iam conversar
e convencer o pai e a mãe deles. Porque você pega os pais, a maioria deles, a partir dos 40, 50 para frente, 50 anos, eles já têm uma vida e existe alguma estabilidade. Seja de emprego, construir alguma coisa, Sim, sim. seja de legado. E é isso. Aí, a partir disso, onde o jovem vai chegando, o jovem é inquieto, o jovem é insistente. Insistente, Quer ver um jovem verdade. insistente? Pega um menino de 15, 16 anos que quer ir pra uma festa e os pais não deixam, pra ver se ele é insistente ou não. E eu quero botar esse E jovem para o argumento, diálogo. né? Argumentam demais. E esses argumentos a gente constrói nas nossas reuniões. Então, ele chegava e convencia os pais. E eu chegava no porta a porta e os pais diziam pra mim, eu dizia, olha, eu vou votar em você porque meu filho disse que você é a melhor opção. E trouxe um panfleto de planejamento de mandato que ninguém trouxe até agora. Então eu vou votar em você por isso, Matheus. Isso pra mim era um golaço de placa. Porque a gente tava fazendo com que aquele jovem de primeiro voto, 16 anos, 17 anos, daqui a pouco ele vai ter 20 e 21. Daqui a pouco ele pode ser um possível candidato. Vai depender do que ele vai botar como meta, né? Como meta dom da vida dele enfim. e tal. A gente construiu grêmios. E assim criou jovens que não estão só discutindo sobre futebol, sobre as meninas só sobre novela, ou sobre... Enfim, o TikTok e o Instagram também pode ter política no meio. Sim, é isso que eu tô querendo colocar. Claro. Entendeu? Então, foi muito bom. Foi muito bom. Essa é a juventude que a gente quer. E a juventude veio com tudo, né? A gente tá falando aí antes, lá atrás, um jovem de 16 anos, não sabe por que vai votar, porque não sabe isso. Não, estamos completamente equivocados, né? Então, assim, um jovem de 16 anos, de 15, até menos, dependendo da personalidade, ele sabe um pouco mais porque ele é curioso. Pode não ter a vivência, a experiência, mas ele tem ali as ferramentas, né? A curiosidade para pesquisar qualquer coisa, correr atrás, mesmo que ele seja muito novo. Né? Eu falo isso porque eu convivo com alguns jovens, então, assim, eles são muito curiosos, insistentes, têm argumento, só não tem a idade ainda, mas você sente ali que ele já tem aquela vivência, porque toda hora tá pesquisando, procurando, então assim, é um foco, e a política é muito bom para esses jovens agora que vai começar a votar e tudo mais, porque eles já vão pesquisar, eles já vão ver qual os projetos, né, o que é referência a esse político, enfim, e aí eles vão falar, não, esse aqui é legal, porque eu quero isso aqui na minha cidade. Falando em alguns, na cidade, eu acho que no Brasil inteiro, eu sempre pergunto para todo político, os problemas são iguais de quando você começou ou mudou os problemas? Porque antes as pessoas reclamavam de um córrego, reclamavam de iluminação, enfim. Mudou algum desses problemas? Quais são os problemas que o pessoal mais reclama hoje? Eu posso comentar, eu vou muito da política que é feita na minha cidade, como claro. Vereador. Sim. E procuro não generalizar tanto, nem atribuir problemas da minha cidade à parte federativa, sabe? Sim, não. Cada localidade tem sua peculiaridade, seu desafio. Claro. A gente tem na minha cidade uma dificuldade muito grande em relação, por exemplo, à distribuição de água. Lá a Compesa não funciona. A gente tem bairros. É um problema antigo ou não? É um problema antiguíssimo. A gente tem lugar que não chega água, assim, de forma perene há mais de 10 anos. Entendeu? Então, assim, o repasse de água feito pela Compesa lá não funciona. É simples assim. A gente tem bairros que passam mais de 90 dias para chegar água na torneira de casa. Entendeu? Deus. A cada 90 dias, o pessoal tem que... Há um problema? Há alguma explicação óbvia? Ou não? A empresa é a mesma? Muda muito? Como que é? Não, a empresa... Em Pernambuco, a empresa é a mesma. É a Compesa. E a dificuldade é realmente muito grande. Não chega. Colocam muitas vezes dificuldade, encanação. Porque assim, água tem, entendeu? Água tem, é feito o tratamento. Tem, sim, claro. Entendeu? Então, é o repasse. O repasse que não chega. A gente tem uma dificuldade grande na minha cidade em relação à saúde, por exemplo. A gente tem um hospital chamado Hospital Dr. Lídio Paraíba.
em uma UPA. É um hospital municipal, só que ele é meio que regionalizado, porque atende, portas abertas, a UPA é 24 horas, é portas abertas, Sim. e atende mais de 5 cidades circunvizinhas, e não Fica sobrecarregado. e fica totalmente sobrecarregado, entendeu? Só que no meu caso, no caso da minha cidade, É o mais próximo eu de vejo, todo mundo, é isso? Essa UPA. de portas abertas entendeu? Só que não é UPAE. UPAE é a unidade de pronto atendimento do estado de Pernambuco. Sim. É uma UPA comum, que é a unidade de pronto atendimento ótimo, da cidade de Pesqueira. Uhum. E lá falta muito especialista, entendeu? Não tem ortopedia, não tem... É uma dificuldade que a gente tem no interior, porque os novos médicos, eles... Não fica muito muitas nessa região? vezes muitas vezes vem da capital e vai para o interior, certo? E na primeira oportunidade sai desses empregos. Aí a gente fica meio sem resguardo. Só que com essas novas universidades em medicina, tá assim, ajudando muito nesse sentido. E o que a gente precisa de fato agora, nesse hospital, é de uma reforma estruturadora. A gente tá com... Assim, nossa dificuldade é muito grande. A gente não faz cirurgia, por exemplo, de parto se ela for de alto risco. De alto risco, não faz. Isso aí é uma bronca, entendeu? E isso pode acontecer a qualquer momento. Isso pode acontecer a qualquer momento. É uma dificuldade grande pra gente. A gente falta muita infraestrutura. A gente, nossa cidade, mais de 50% não é saneada, entendeu? A gente tem distrito de zona rural, por exemplo, eu tenho que falar a nível Pesqueira. Pesqueira, ela tem hoje 70 mil habitantes, certo? E na zona urbana, ela é dividida por zona urbana e 5 distritos de zona rural, certo? Sim. 5 distritos, é Simbres, Mimoso, Mutuca, Papagaio, Salobra. 2 desses distritos, Papagaio e Salobro, não são nem asfaltados para chegar lá. Eu tô falando de quase 30 quilômetros para chegar em Papagaio e quase 40 quilômetros para chegar em Salobro. Passa por dentro. E o estado é péssima, que é a estrada de chão. O que acontece? Lá a gente tem 2 postinhos de saúde, só que tem os atendimentos, acho que são 10 fichas por dia, que é muito pouco. 3 dias de atendimento por semana, 10 fichas por dia, que é muito pouco, muito pouco. E ainda assim a gente tem que abraçar, porque aquele médico tá querendo ir para tão longe, porque a estrada é ruim. Já é ruim para chegar, né? Para poder dar esse suporte. Só que às vezes não direciona para aquela pessoa mais longe, porque tudo hoje para a zona rural é estrada, é conexão, é ponte. Aquela mãe que tá grávida, morando em um distrito, por exemplo, o distrito de Papagaio, para ela chegar mais distante na zona urbana, para ir para o hospital Dr. Lídio Paraíba, que eu falei, para poder dar a luz, ela vai passar por 30 e tantos km de estrada ruim. Dependendo da situação que ela estiver. Não, pode ter no meio do caminho. Já existiu mais de uma situação como essa. Entendeu? Então, é um foco que a gente tem que ter. E eu, como político, tenho que bater forte e firme nisso. Entendeu? Fazer todo o acordo possível e necessário para poder sair. Isso é uma realidade. A gente tem essa dificuldade. Por exemplo, a gente gira em torno de quê? De economia. Sim. No interior, na zona rural, o que é que a gente tem? Plantio e a pecuária bovina. Sim. Leite, tal, queijo. Sim. E o escoamento desse mercado de por onde é? Estrada o quê? Ruim. Entendeu? Um caminhão quebra, já dificulta toda uma situação. Toda uma situação. E aí, quanto àqueles médicos que vai nas casas e tudo mais, não existe? Não, tem. Tem esse? Tem, a gente no tem. caso, só enfermeiros? Não, enfermeiro e médico, a depender do grau de... Porque assim, é dividido os postinhos de saúde por bairro. Entendeu? Aí tem que ter um cadastro, cadastro prévio e tal. E tudo mais, né? Então, assim, Exato. é todo um... A gente fala, assim, de um detalhe, mas é toda uma história, né? Tem que ter uma aprovação também dos maiores, digamos assim, né? Ah, total. Você acha que... Lá vai uma perguntinha, né? Rocha, a gente tá aqui pra isso. Uma coisa que eu disse pra ela, pessoal, é que
Não é sobre polêmica, não, mas eu sou livro aberto. Pode arrochar o nó. Hoje, na política, para o Matheus Leite, grandes, vários projetos aí, eu sei que você tem em mente, que você quer executar. O que te atrapalha hoje na política ou quem? O que ou quem? Pronto. O que ou quem? Diretamente o governo municipal. Eu sou oposição ao atual governo. Eu sou oposição desde que eu entrei na política. E muita gente já foi e voltou do lado, só que... Mudaram de lado. Mudaram de lado, mas assim, o que eu vejo, eu consegui ver de forma precoce, certo? Consegui ver de forma precoce que o cara que é prefeito da minha cidade hoje, ele não atua para gerir a cidade e ter uma gestão para pessoas. Ele tem uma gestão política, certo? Ele tem uma gestão política que é para somente segurar o poder. Ponto. Não é uma gestão de ajudar pessoas, de ajudar de modo social e tal. E eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo agora bem vital. Vamos lá. Quero saber. Na minha cidade. Eu vou contar um enredo muito rápido. Em 2020 eu fui candidato. Nossa prefeita ganhou a eleição. Nossa prefeita na época, Maria José, perdeu as eleições por 2.000 e poucos votos. Certo? Certo. Eu fui eleito vereador. Sim. Fiquei na oposição. Parará. Ele não assumiu porque era ficha suja. Certo? É uma realidade isso. Um governo interino, que é o presidente da Câmara, ficou como prefeito. Foi feita uma eleição suplementar na minha cidade, que foi uma das 3 de Pernambuco que teve eleição suplementar. Pasme. Quando chegou lá, o time deles tinha levado um bocado de liderança, vereadores, e ganharam a eleição com uma forte frente. Eu continuei na oposição, sabendo que era difícil. Continuei na oposição. E a gente elencou um líder chamado Delegado Rossini para nos ajudar e liderar a oposição, certo? Ele foi candidato a prefeito. Vamos lá. Nós tínhamos cerca de 40 candidatos a vereador. Isso aí é uma coisa que todo mundo, jovem principalmente, você aí de casa, quer aprender como se faz uma política de prefeito, principalmente interior. Vamos lá. O prefeito, ele divide o time, elenca partidos, e os partidos vão ter candidatos a vereador, certo? No meu partido, no meu lado, a gente tinha 40 candidatos a vereador. No lado do governo, tinham cerca de 120. Você vê, 3 vezes mais, certo? Eu tô falando de candidatos que estão ali pedindo voto para mim como vereador e para o prefeito para a reeleição dele. Justo? Para você ter ideia, foram 41 mil votos válidos, mais ou menos. 40.800, mais ou menos. Tô arredondando 41 mil. Nossos vereadores, nossos 40 candidatos, tivemos cerca de 12 mil votos e pouquinho, certo? Os vereadores, os 120, né? Mais ou menos, do time do prefeito, tiveram cerca de 25 mil votos. Olha a discrepância, de 25 para 12. Aí vamos para a cereja do bolo. O nosso candidato a prefeito teve 18 mil, vamos lá, e 600 votos, certo? A gente teve 12, ele teve 18 mil e 600 votos. E o candidato a prefeito deles teve 19 mil e uma besteira. Ele teve 800 votos a mais. O que quer dizer? Raiz da história. Os vereadores estavam segurando o voto para si, os vereadores dele, o vereador do prefeito, certo? Segurando o voto para ele mesmo e não conseguiam repassar o voto pro prefeito, de tão ruim que estava a gestão. Eu voto em você, Patrícia. Por quê? Eu gosto de você, você a melhor opção pro nosso município, mas eu voto para você como vereadora, mas eu não voto no teu prefeito. Por que teu prefeito é ruim? A gestão dele é péssima. Então, o que é que acontece? Os vereadores, tá bom, vai rejeitar? Não tem como. Aí as pessoas estavam votando no vereador, não estavam no prefeito. E muitos dos votos desses vereadores votaram no nosso prefeito.
Entendeu? Sei, eu sei como É isso que acontece. Sim. Então, isso aconteceu na nossa cidade. Então, o que é um calo pra você, Matheus? Pô, não consigo executar muita coisa porque eu sou contra a gestão. O diálogo deles é ruim. Eu passei 4 anos contra o governo, mas fazendo requerimento, fazendo pedidos, trabalhando com fundos próprios, trabalhando com emendas dos deputados que eu apoiei. E quando eu ia executar pela prefeitura, eu fazia um requerimento, eles só não executavam. Por quê? Porque eu sou contra o tipo de gestão que ele faz, entendeu? Uma gestão do medo, gestão do querendo encurralar o cidadão. Isso aí não é comigo, entendeu? O cacicado ficou lá Donos atrás. da cidade, Dono né? da cidade. Então, assim, isso aí ficou lá atrás, passou. Sim. Um exemplo disso, eu vou colocar, porque assim, provavelmente, eu acredito forte e fielmente que o atual prefeito da minha cidade, ele ganhou as eleições, né, como eu te falei, por pouco mais de 800 votos. 1,2% dos votos, tipo, nada. Mas, tudo bem. Teve a maioria, um poder financeiro enorme. Porque você tá com a máquina. Então a máquina faz isso. A máquina tem os empregos. A máquina tem os partidos. É o que acontece. Enfim, eu não sou de acreditar em Papai Noel nem utopia. Eu acho que eu vim pra política pra poder falar a verdade mesmo. É isso que eu acredito, essa é a realidade. Então, ele, pra você ter ideia, nas pesquisas estava tão empatado, a situação estava tão empatada. Eu lembro que eu fiz uma pesquisa na quinta-feira pré-eleição, na quinta-feira, na eleição do domingo, e tava assim, 50-50. Margem de erro de 3%, que é o normal. Uhum. Então era pra um ou pra outro. E eu disse isso pro prefeito. Eu digo, irmão, tá aqui, ó. Minha pesquisa tá aqui. Bora pra cima. Bora pra cima, se faltar é pouco, tal. Não disse só o pessoal, porque a gente tinha só que encorajar as pessoas. E terminamos que perdemos por pouco. O que é que acontece? O candidato a prefeito do lado deles, um sábado antes, num comício, ele fez o seguinte discurso. É porque a gente tinha feito uma música de campanha que tinha chamado ele que ele é um cacique. É um cacique de fato, é um indígena lá. A nossa cidade é um parêntese bom, importante e cultural da cidade pesqueira. A gente se orgulha muito disso. Que nossa cidade, ela é a cidade com o maior índice de indígenas de Pernambuco. Passa de 15 mil pessoas. Só que da população e do povo, não do líder deles. Entendeu? A liderança deles é lá dentro. Ele não pode querer, enfim, imprimir as regras de um espaço na cidade como um todo. Aí, não existe, né? Não Cada existe lugar. uma coisa dessa. Sim, então, claro. o cacicado dele na área indígena não é para perpetuar dentro do município. Claro. E o que é que acontece? Ele pegou e fez, a gente tinha feito a música Cacique Perseguidor, que ele dizia muito que ia fazer um asfalto de um bairro muito populoso na cidade, que é o bairro de Baixa Grande. E a música era Cacique Perseguidor, cadê o asfalto de Baixa... Porque assim, ele obrigava os contratados a irem pros eventos, fazer foto e postar, tá? Tem prints disso. Isso acontece Isso é por perseguição. aqui. Acontece não também. sei se por aqui, mas por aí. Aqui acontece muito, lá acontece muito. E a gente fez essa música, Cacique Perseguidor, cadê o asfalto de Baixa Grande, que você não fez, padrá. E ele ficou tão tocado com essa música que ele pegou e disse que estão chamando o cacique de mentiroso e eu vou mostrar que eu vou fazer o asfalto de Baixa Grande. Só que uma semana antes da campanha, não pode. E não pode. Isso é abuso de poder político e econômico. E outra, ele não era nada. Por quê? Porque um candidato, ele não pode ter cargo público. Um candidato a prefeito, se ele era secretário, ele tem que sair da secretaria. Ponto. É isso. Ele não era nada. E ele era só um candidato. E ele disse que ia fazer. E realmente fez. Quando chegou, foi no sábado. Quando chegou na quarta ou quinta-feira, ele mandou as máquinas irem. Aí fez. Mesmo, isso é até engraçado. Ele fez um pedaço da via. Ele fez um pedaço da via, certo? Mão indo, mão vindo. Pasme. Na frente da sede do Ministério Público da minha cidade, a máquina rodou e trabalhou quinta, sexta, sábado, certo?
No domingo de eleição, Meu Deus. ele pegou as máquinas e colocou na frente dos colégios eleitorais Pra mais mostrar. de mais votos, certo? Mais populosos. E mandou as Pra lideranças lembrar, dele, né? Falar, pra olha, lembrar. eu fiz. Eu fiz asfalto novinho lá. Mas não foi nem completo, calma. Deus. A história piora. Ele botou na frente e pediu para as lideranças e disseram, ó, se eu não for candidato, se eu não ganhar a eleição, não vai acabar, parará. E realmente aconteceu isso. Ele ganhou a eleição, fez fez o asfalto, mas ganhou a eleição. E na segunda-feira, pós-eleição, de 6 da manhã, as máquinas estavam saindo de lá e botando pra ir embora. Tem vídeo disso. Eu vou te mandar o vídeo depois. Deus. Cadê e tal? Não! Vai voltar e vai fazer. Vai terminar. Vai terminar, só que o terminar é o seguinte. Ele fez só uma mão indo. Ele não fez a vindo. Só fez 50% do asfalto. Mano, você tem ideia do tamanho da cara de pau? Prévia, né? Não, que ele ia fazer ali. Não, da cara de pau. De você chegar e fazer uma coisa dessa na frente do Ministério Público. Sabe o que acontece? Que eu digo em relação ao cacicado desses antigos políticos, a moda antiga. É o que acontece. Antigamente, poxa, eu vi onde eu vi a política, minha família política. Eu sei como é que eles faziam lá naquele tempo. E naquela época eu até podia doação, podia isso, podia showmício, podia muita coisa. Era um pouco bagunçado. Nada de muito Showmício, então, showmício. meu Deus do céu. Ganhava campanha que botava um show maior. Eu sou dessa época que eu tava lá no showmício. Ah, não, lógico. Não tava errado, inclusive. Porque naquela época podia, não pode hoje. Hoje não. O que acontece? Aquela ideia antiga de você tem um menino, um jovem. Tá lá, seus 16, 18 anos. O sonho dele é ser jogador de futebol. Ele vem de uma família bem humilde. É uma situação hipotética real. Ele vem de uma família bem humilde. E chega o candidato, vai na casa e pergunta: qual é teu sonho? Não, eu quero ser jogador de futebol. Tá bom. Vem de uma casa humilde, de uma família humilde. Se eu te der um sapato de jogar bola, uma chuteira, te ajuda? Ah, pô, claro, pô, eu tô falando de um menino, de uma criança. Lógico que ele vai aceitar, vai gostar e vai querer. Só que isso em troca do voto. Só que ele chega e faz: eu vou te dar um par do sapato no domingo da eleição. E se eu ganhar, antes do domingo da eleição, se eu ganhar a eleição no domingo, eu te dou na segunda-feira o outro par. E tu fica com os dois. Pra segurar o voto. Aconteceu isso agora, nessa eleição. Porque ele fez metade do asfalto. Foi mais ou menos isso também. E não fez a outra metade. E na segunda-feira foi embora. Tá entendendo? Eu entendi. Mas a gente, poxa, século XXI. Gente. A gente tá aqui, poxa, isso é ontem. Abuso de poder político e econômico. Onde é que a gente tá? E pessoal, eu tô falando de Pesqueira, Pernambuco. E eu não vou falar muito da esfera do que aconteceu, dos escândalos da minha cidade, de corrupção ativa, passiva, organização criminosa, fraude à licitação, que tudo veio com esse grupo político que tá no poder lá. Eu falo sem medo nenhum, sem... Por quê? Porque é uma realidade. A gente passou, foi no G1. Só que a gente tem 2, 3 anos que a terra do doce, da renda e da graça, que na nossa cidade eu tenho muito orgulho de falar que sou, porque lá a gente teve uma aparição de Nossa Senhora das Graças, das poucas cidades no Brasil que aconteceu isso. A irmã que estava presente no momento, a irmã Adélia, inclusive ela está num processo de canonização no Vaticano. E eu tô falando de uma cidade do interior de Pernambuco, uma cidade pequena de interior, mas de pessoas muito boas. E a gente tem essa nossa história sendo denegrida por esses fatos políticos, entendeu? Então, pelo abuso do poder. Pelo abuso do poder político e econômico. Que já vem acontecendo. Mateus, isso aí tu tá falando... Eu falo com todas as palavras, linhas, entrelinhas, e-mails, porque eu não tô inventando. Você joga no Google aí, prefeito envolvido em
em escândalos na prefeitura de Pesqueira. Tem lá no primeiro. Entendeu? Não tô. É uma realidade. Fico triste demais. Eu voltei da capital, me formei em Recife, fiz ensino médio, faculdade, comecei a advogar, advogava na capital capital Recife e em Pesqueira, e voltei para Pesqueira para ser político. Voltei para entrar e lutar pelo povo. E é muito triste. Você sai de um local que as coisas acontecem e entra num local que as coisas estão engatinhando. Engatinhando, estão paradas, Então, assim, resumindo, então, hoje, não somente você, como político, né, Matheus Leite, mas entre outros bons políticos, né, que está fazendo a política verdadeira, né, e atual, né, além de sofrer com os desafios, né, ter que ir contra os desafios, que é o natural, que é saneamento básico, cultura, segurança. Tem esse lado também dentro da política, que é esse lado podre, né? O lado que não é legal, o lado que tá errado, que tem todo lugar, todo segmento, todo setor tem aquele lado, tem aquele pessoal que não é tão legal, enfim, todo lugar tem, mas na política tem aquele pessoal que não quer sair de jeito nenhum, então vai fazer de tudo pelo poder. De tudo pelo poder, né? Está acima até dos próprios colegas para poder não perder o lugar, a mamata deles. Então, assim, é um às vezes eu fico pensando para esse pessoal, não é... Lá na minha cidade eu vejo assim, não é pelo dinheiro. Hoje em dia, eles já estão... Tem muitos deles que estão pô de rico. Mas é mais pelo poder mesmo. É pelo poder. De comandar. Sede de poder. Sede de poder. E é isso que acontece. E é triste. É triste. Mas com essa nova eleição que a gente viu, que ainda assim as pessoas têm uma chama da esperança dentro do coração. Porque é triste a gente fazer tanto, lutar tanto, e muitas vezes algumas das pessoas se deixarem corromper por uma besteira, enfim... Pelo aquele dia. Por um detalhe, aquela situação, aquela necessidade. Aquela necessidade momentária. Tem, né? Necessidade momentânea. Então, é triste, mas assim, eu sou um cara que, como eu te disse, eu não acredito em Papai Noel, não tenho muita utopia, mas eu tenho muito sonho e muita esperança. Muita esperança. Acredito que pessoas boas, elas ligam e levam a pessoas boas. Quando eu aceitei vir pra cá, sair de tão longe pra fazer um podcast e conversar um pouco da minha história, eu vi das tuas entrevistas, como você fazia, como era teu jeito de fazer, de levar. E eu acho que é isso. A gente, quando junta potencialidades, né, não querem caminhar para o mesmo lado, a gente vem mais forte. Entendeu? A gente tem que espalhar essa boa nova. Dizer que existe um fogo da esperança, sabe? Dentro de nós. E a gente tem que botar ele pra fora mesmo. Da coragem, da inovação. Né? Isso. E é isso. E tem que exercer, né? E todo segmento, todo setor vai ter aquele pessoal, aquele desafio, enfim, todo lugar. Mas aí depende. Como a gente tá falando de política, da política, então, assim, o poder... né? Mas eu acho que está até acima um pouco do dinheiro. Por mais que tenham dinheiro, o poder ainda sobressai e não vão querer perder assim, de qualquer forma. Mas o povo tem força. Mas a voz do povo é a voz de Deus, a voz né? De Deus. Eu sou péssima de ditados, né? Eu sou péssima, mas essa eu não esqueço. Mas é real. Eu digo muito em ditado que com os pés no chão e com a cabeça erguida para o alto, né? Temente a Deus, acreditando em quem escreve nossos caminhos e com a humildade de continuar com os pés no chão sempre, a gente consegue conquistar muito mais. A gente consegue ir mais longe, com os pés no chão e a cabeça para o alto, com pessoas que acreditam na nossa verdade, sabe? A gente consegue ir mais longe. E foi assim que a gente saiu de 823 votos na primeira para 1.322, com tantas adversidades que eu já disse durante esse caminho. Entre outras, Entre né? outras confusões. Eu imagino. Eu queria, inclusive, se você me permitir, vê só, aproveitar o seu espaço para contar de um novo projeto.
que a gente Fique à vontade. que a gente vai executar no nosso mandato. A gente tem um trabalho em Pesqueira que fala que é uma carteira de identificação para autista. Como é que funciona? Isso aí. A gente já tem um trabalho desde o meu primeiro mandato para ajudar essas pessoas, principalmente o efeito social aos pais e mães de filho autista, certo? Por quê? Hoje a gente vê uma dificuldade de conseguir trazer as mães e dar um suporte verdadeiro em gestão pública, principalmente em sala de aula, para o seu filho. Nas escolas, a gente sente, eu estou dizendo em Pesqueira, mas eu tive em São Vicente, uma cidade aqui no litoral de São Paulo. Mandar um abraço para o vereador Jefferson Cesaroli, meu amigo, me convidou para ir conhecer como é que era a realidade lá das escolas, certo? Lá em São Vicente. São Vicente. São Vicente, exatamente, São Vicente, do lado de Santos, né? Cidade lá de Santos. E lá o que é que acontece? Vem os pais, chega com o filho, chega na escola, vai matricular o filho. Ele é autista, certo? Autista laudado. Aí o estatuto do autismo fala que a partir do suporte grau 2, o autista ele tem que ter um monitor para lhe dar suporte na sala de aula, para ajudar no seu aprendizado. Especialmente para aquele aluno. Especialmente para ele, certo? A partir do grau 2, que o autismo ele é dividido em suporte, em grau de suporte 1, 2 e 3, e a partir do 2, quando ele tem uma dificuldade maior de fala, certo? Quando ele é não verbal, no caso, ele tem essa dificuldade, e isso aí é o estatuto que manda, mas assim, hoje, nosso repasse lá em Pesqueira e também em São Vicente, é um exemplo, uma cidade de médio grande porte, em São Paulo, a escola não consegue colocar um monitor para cada aluno, porque são muitos autistas, são muitos neurodivergentes. Então, assim, esse repasse é complicado. E o que é que eu vi que a gente pode, quando a gente vê um problema, a gente tem que correr atrás da solução. Mas eu dizia muito que o político, ele não pode ter medo da dificuldade, ele tem que correr atrás de uma solução. Nossa função é essa, facilitar a vida do povo, deixar a vida do povo de maneira melhor de se viver, mais agradável. E o que é que a gente pensou no nosso mandato? Eu sou o padrinho do Hub de Tecnologia e Inovação, de Tecnologia e Inovação do IFPE de Pesqueira, certo? Aí eu mando desde já um abraço para Tiago, que é do Hub, e Ana Carla, que é a coordenadora. E a gente criou lá uma carteira de identificação para o aluno que tem TEA. Por quê? A gente cria um site para ele com um QR Code, vê só, com um QR Code, para poder colocar o nome. O que é que você pensa, Tati? Que eu agora fugi um pouco minha cabeça. Mas vamos lá. Um QR Code. Quando você pensa e vê um QR Code, a primeira coisa que você faz é o quê? Na hora. O que é que você vê um QR Code? O que é que você faz? Pega o celular. Você pega o telefone. Isso. Vai lá e faz uma foto do QR Code. Isso. Né? E nisso, a gente cria um site para cada aluno. E lá vai ter o lado atualizado do TEA, né, do autismo. Vai ter o número atualizado dos pais ou tutores. Para caso. E vai ter um número de emergência. Vai ter um manual do afeto. Isso diretamente dentro de um site para cada autista. Por exemplo, se aquele autista ele se perdeu dos pais, aquela criança se perdeu dos pais, e ele for não verbal, por exemplo, ele tá com um crachá ou uma pulseira com QR Code, alguém aperta, tira, e lá vai ter o número dos pais. Ajudando, por exemplo, na sala de aula. Se na sala de aula aquele autista tá lá e
entrou em crise. E aquela monitora, ele não vai saber como como vai tranquilizar e estabilizar a crise daquele autista, certo? A depender do suporte. Ela vai lá, pega o telefone dela, clica no QR Code, vê o manual do afeto, certo? E lá vai ter os horários, por exemplo, dos medicamentos que aquele menino tem que tomar, pra não perder horário. Vai estar todo o cronograma ali. Todo o cronograma. E vai ter, inclusive, no manual do afeto, o que ele faz, o que é feito com ele, para ele poder estabilizar na crise. Por exemplo, se tem aquela criança que não se dá bem com luz forte, coloca uma luz mais branda para ele e vai conversar. Se ele é sensível a barulho, então tu não pode conversar alto com ele. Se ele não gosta de abraço, não gosta de proximidade, você vai falar com ele, dando um espaço. E quem é que sabe disso? Quem sabe disso é a mãe ou tutora. Que é que tá ali todos os dias na batalha, na luta com aquela criança. E ela vai colocar especificado o manual dele em cada QR Code. Muito bom. Isso é uma coisa inovadora, eu acho que nunca vi em lugar nenhum. Eu também nunca ouvi falar. Então, esse projeto seu... É nosso, do gabinete do vereador Matheus Leite. Esse não está em andamento, está ainda em processagem? Não, então, ele já está pronto, ele já está feito, já fizemos a primeira carteira, que é da minha amiga Bianca, que é conselheira tutelar, do filho de Miguelzinho, que é filho da minha amiga Bianca, que é conselheira tutelar em Pesqueira. E a partir dele, a gente vai fazer para todo mundo. E a gente quer abrir, inclusive, espaço para... Primeiro, a gente vai botar em Pesqueira, depois vai estadualizar. E depois, por exemplo, Jefferson já queria esse projeto, já vou passar para ele. E a gente quer botar no Brasil todo. Porque é a zero custo. Eu não estou cobrando um centavo para cada mãe que vai fazer isso com a gente. Então, assim, eu acredito fielmente que vai ajudar muita gente, que vai ajudar a monitora e a professora daquela escola, que é quem tem muita dificuldade em momento de crise do aluno, porque está longe dos tutores, dos pais. E a gente vai conseguir tornar a vida dessas pessoas talvez um pouquinho melhor. Isso aí é um projeto, obrigado pelo espaço desde já. Nossa, mas eu fiquei muito feliz, né? Que hoje a gente precisa de inovação, né? Eu acho que a política, ela é mais que isso, né? Mais que um dom, você tem que ser inovador do que você faz. E isso é muito bom, é um projeto atual, né? Dentro do que a gente vive, né? Da atualidade, sempre pensar nisso, né? Tecnológico também, que tem que andar junto à tecnologia. Não tem saiu de Pesqueira, Pernambuco. Sou muito feliz em falar. Não, do interiorzinho lá, do interiorzinho. Daqui a pouco não vai ser lembrado dessa forma. É interior, mas é inovador, né? Que tem tudo, entendeu? Comodidade tem tudo. Então, assim, a gente tem que pensar. O interior de hoje não é igual a gente tá pensando. Eu converso com várias pessoas, né? E as pessoas acham que o interior é uma coisa ali que não tem isso, não tem aquilo. Não necessariamente, né? Tem pessoas pensantes ali. Tem pessoas que querem fazer. Isso já é muito bom. Muitas vezes a gente vê exemplos só de fora e não sabe o que tem dentro da nossa cidade. Lá em Pesqueira, por exemplo, no Instituto Federal de lá, nesse hub de tecnologia, a gente tem grandes mentes pensantes da inovação da tecnologia dentro de Pesqueira. Claro, e às vezes a gente vai para a capital, porque lá tem um centro maior, mas tem uma lugar, solução mas desse tamanho... Pessoas. Às vezes a gente conseguiu uma solução dessa a 3 ruas da minha casa. E eu só consegui ter essa expertise em diálogo com essas pessoas depois que eu fui conhecer e, assim, comecei a incentivar de um jeito que eles me chamaram para ser padrinho da turma e hoje é uma felicidade ser o padrinho lá do Hub de Tecnologia do IFPE. Vou aqui agradecer ao nosso parceiro Pat Show, Soul Wine, né? Depois vocês entram aí no Instagram, procura Soul Wine, que você que gosta de um bom vinho não pode deixar de entrar em contato, né? E chegar até a sua casa os melhores vinhos.
do que você mais gostar, lá tem, pode ter certeza. Eu vou deixar no meu próprio Instagram, pati.bittencourt. Vou deixar lá também o linkzinho para vocês entrar. Fala que assistiu aqui no Pati Show. E o nosso parceiro trouxe um presente maravilhoso para o nosso convidado, né? Ó, espero que goste muito, que é de coração, né? E é isso. Se você quiser fazer algum agradecimento, que o Pati Show já tá chegando no final. Foi, Paty, eu queria te agradecer, primeiro agradecer ao parceiro, né, Soul Wine, pelo presente, de verdade, primeiro, e acertou inclusive na uva, a uva que eu mais gosto é a Malbec, isso aí foi 10 de 10 para mim, e Patrícia, eu queria te agradecer de verdade Obrigada. pela oportunidade de estar aqui conversando contigo, conversando, trazendo um pouco mais da minha história, conversando com todos os apoiadores e telespectadores, viu, da TV Barueri. Dizer que é um prazer estar contigo aqui, ter uma conversa tão boa, tão dinâmica contigo. A gente falou da vida como um todo, de coisas sérias, mas de maneira tão, né, divertida, tranquila. Dizer, pessoal, que ela é pessoalmente assim mesmo, sorridente, tranquila. É uma pessoa de verdade que a gente, inclusive, se conheceu pela internet, pra tu ver como a internet aproxima pessoas. Pelo Instagram, né? Pelo Instagram, aproxima pessoas. E dizer que sou feliz. Feliz por estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Espero um dia te receber na nossa cidade, Pesqueira, Pernambuco. Terra do doce, da renda e da graça. Terra dos castelos. Também. Hoje da inovação, né? Pode vir a partir do nosso mandato. Claro. Mas terra dos castelos. Tá, lá em Pesqueira, que tem 2 castelos, Castelo Santa Helena, eu não tenho dúvida que é um dos castelos mais bonitos de Pernambuco, já fica a minha propaganda, que Pesqueira é um lugar acolhedor, um lugar de pessoas de bem e que vai ser uma felicidade de receber, tá bom? Muito obrigada, eu vou sim, claro que eu vou. Inclusive no carnaval, é o maior carnaval dos interiores de Pernambuco, tá? Carnaval dos Caiporas, então já fica o convite, carnaval, assim, o maior que tem, é cerca de 50 mil pessoas durante tardes, é bom demais. Fica o convite para você e todo mundo que nos acompanha, venham para Pesqueira, que lá você vai ser abraçado. Ai, muito obrigada. Eu só tenho a agradecer e eu vou mesmo, viu? Show. Convidou, eu tô lá. Que ótimo. Então é isso, gente. O Pati Show fica por aqui. Só tenho a agradecer com essa nova estreia, essa nova casa, acolhedora TV Barueri. Eu só tenho a agradecer. E ao nosso convidado mais uma vez. Gente, um beijo e até o próximo Pati Show.